Graças a Deus. Bendito seja, Pai, o seu nome. Louvado seja, Pai, o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Oh, meu Pai, quem é o homem, meu Pai, para que o Senhor o lembre? Quem é o homem, meu Pai, para que o Senhor lembre dele? O homem não é nada, meu Pai, mas o Senhor é grande. Mas o Senhor tem tanta compaixão, Pai, de nós, que o Senhor lembra de cada um de nós. Nenhum de nós, meu Pai, passa despercebido aos teus olhos. Oh, Espírito Santo. Agora passando, Senhor, das 12 horas, Pai, desse domingo, o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, para implorar o seu favor. O Senhor me trouxe aqui, Pai, para implorar, Pai, a tua compaixão, a tua misericórdia. Oh, Deus de Israel, Deus que tudo sabe, Deus que criaste todas as coisas. Oh, meu Pai, obrigado por tudo. Obrigado, meu Pai. Alcança, Pai, esse irmão. Alcança, Senhor, essa irmã. Alcança, Senhor, esse homem, Pai, essa mulher, Pai, esse jovem, essa jovem. Que quem sabe, Senhor, está desistindo de viver. Está, Senhor, angustiado, está triste. Oh, meu Pai, toca com o seu poder. Só tem um, meu Pai, que pode mudar a vida do homem. Só tem um, meu Pai, que pode fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Aquilo que a medicina não pode fazer. Aquilo que o homem não pode fazer. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está do lado de lá, você que está me vendo, me ouvindo, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, porque maior é Deus o que está conosco do que o diabo que está no mundo. Deus, ele tem muita coisa boa para te dar nessa terra e a vida eterna. Receba a presença de Deus no seu coração. Receba a presença do Deus de Israel na sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Receba a paz de Cristo no seu coração. Você que estava angustiado. Você que estava angustiado até agora. Levanta a sua cabeça porque Jesus te salva. Jesus levanta a sua cabeça e te dá vitória. Em nome de Jesus Cristo. Receba no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deixa uma palavra que fica em Mateus 18, versículo 20. Hoje Deus está mandando uma chuva. Está caindo uma chuvinha aqui no alto. Mas Deus me trouxe aqui para orar por você. Deus me trouxe aqui para clamar o favor dele em prol da sua vida, em prol das nossas vidas. Porque o Senhor na nossa vida é como o fôlego que sopra nossas narinas. Nós somos dependentes dele todo o tempo, em todo lugar, em todo momento. Porque só ele resgata Israel. Só ele salva a Israel. Israel quer dizer o povo de Deus. O povo que clama a ele. Só ele tem a salvação para nossas vidas. No livro sagrado de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ele disse assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Quando nós reunimos o nome do Senhor, é certeza que o Senhor está no meio de nós. Mas a Bíblia não nos afirma que quando nós estamos reunidos fora do nome do Senhor, o Senhor está no nosso meio. Mas alguém dirá que o Senhor está em todos os lugares. Nem sempre. O Senhor quer estar em todos os lugares,
Mas nós não permitimos que o Senhor esteja em todos os lugares. Porque Deus não é como nosso adversário, o adversário das nossas almas, que é Satanás, que entra batendo, arrebentando com tudo. Deus não é intruso. Deus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado. Ele só entra na sua vida se você permitir. Mas o diabo é diferente. Se tem alguém reunido em algum lugar que não esteja falando o nome do Senhor, que não tema o Senhor, que não respeita o Senhor, o diabo ali está no meio. Você sabe por que muitas coisas acontecem no mundo? O mundo quer dizer os homens que praticam o pecado. Hoje se vê noticiário de pessoas que se embriagaram e morreram devido à falsificação na bebida. A bebida, ela te mata aos poucos. Assim como eu já perdi um irmão na bebedeira, e eu também, se eu não tivesse parado, isso eu estou falando de 30 anos atrás, eu também não estaria aqui para falar para você essa verdade. Ela vai matando o homem aos poucos, vai adoecendo o homem aos poucos, demora muitos anos, mas adoece o homem. Os vícios tiram a vida do homem. E a palavra de Deus diz que Jesus, lá em João 10, João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Disse que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo que destrói não é da parte de Deus. As bebedices, as drogas, a prostituição, o latrocínio, a maldade no coração, a intenção do coração, ele destrói. E isso não vem de Deus. Isso vem de Satanás, porque foi para isso que ele veio. Então, quando o homem está reunido em determinados lugares, determinadas festas, entre aspas, Deus ele não está lá. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei eu no meio deles. Mas o Senhor diz que não está lá no meio daquela bagunça, do palavrão, da palavra torpe, da palavra de duplo sentido. Ele não diz que está lá. Ele está lá sim, se o homem estiver falando do nome dele. Fala do nome do Senhor em qualquer lugar que você chegar. Você nunca vai ficar sozinho. Todo lugar que você chegar, profere o nome do Senhor. As pessoas vão perceber que Deus está na sua vida. Talvez nem é necessário você abrir a boca. Só pela sua presença, as pessoas já percebem que Deus é com você. E se Deus está na minha vida, está na sua vida, o diabo não pode entrar. Ele pode tentar, ele pode armar ciladas, ele pode armar as contendas, os disse-me-disse, mas ele não pode tocar, porque Deus não permite. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme. Salmo 91. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem. Se o homem temer ao Senhor, os anjos estão à volta. Humanamente falando, eu estou aqui só. Eu estou aqui só. Mas é certeza que o meu Deus está aqui comigo. É certeza que os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar comigo. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou falando das maravilhas dele. Eu estou falando das maravilhas dele para você que me vê. Ele colocou na minha boca que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá estarei eu no meio deles. No meio deles. Jesus diz que ele está lá no meio.
Fale do Senhor aonde você estiver. Fale do Senhor a tempo e fora de tempo. Amém? Se você invocar o nome dele, você será salvo. Em Lucas capítulo 24, em Lucas capítulo 24, versículo 36, disse assim, o título diz assim, aparição de Jesus aos 12. Aparição de Jesus aos 12. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Deus conhece os pensamentos do meu coração. Coração não é o órgão que pulsa dentro do meu peito. Coração é pensamento e sentimentos. Coração na Bíblia é pensamento e sentimentos. Ou seja, e eles, espantados, atemorizados, pensavam que havia algum espírito. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Não é o músculo que pulsa dentro do nosso peito. É a mente do homem, pensamento do homem. Então, esses 12 discípulos, eles estavam reunidos. Eles estavam falando da morte de Jesus. Porque Jesus tinha dito que depois de 3 dias ressuscitaria. E ali já tinha inteirado, já tinha completado os 3 dias. E eles não tinham visto ainda Jesus. Quando ele falando dessas coisas, o próprio Senhor se apresentou no meio deles. O que quer dizer isso para nós, irmão? Que quando Deus está conosco, nós temos paz. Quando Deus está na nossa vida, as lutas não deixam de vir. Olha, nós temos um que é mais forte do que as nossas lutas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Isso é muito importante na vida do homem. Por que o homem desespera e suicida, perde a vida? Porque o homem não tem esperança. As forças do homem acabam muito fácil e ele não tem mais esperanças. Para ele está tudo acabado. Mas se você tiver Deus na sua vida, a sua esperança, ela não morre. Porque o Senhor, Ele é Espírito. O Senhor, Ele é Espírito e está no nosso meio. E o Espírito, ele não morre. O Espírito, ele é eterno. Amém? Tenha essa esperança dentro do seu coração. Tenha essa presença de Deus dentro do seu coração. Você que está angustiado, Deus, Ele te sara. Você que está com diagnóstico de doença incurável, algo que está te deixando muito triste, muito preocupado. Saiba que esse Deus a quem vos fala, que não é eu, é a palavra dele que está saindo da minha boca, ele te salva, ele te cura, ele te liberta. Ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Receba no seu coração essa paz. E esses discípulos, eles estavam reunidos falando dessas coisas. E Jesus se apresentou no meio deles. E eles ali ficaram muito felizes, ficaram com medo e ao mesmo tempo alegres. Porque eles não tinham aquela certeza, aquela veracidade que era o Senhor.
Mas há uma resposta, há uma saída para aqueles que buscam o Senhor. Jesus nos afirma que se cremos nele, veremos a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverás. Jesus, ele é a vida, é a ressurreição. Receba no seu coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Você que começou a caminhar, continua caminhando. Ah, irmão, mas está difícil. Varão, não é fácil não, varão. Os caminhos do Senhor é estreito. O mundo tem o caminho largo, mas o caminho do Senhor é estreito, a porta é estreita e o caminho apertado. Mas nós temos uma recompensa, a recompensa da vida eterna, a recompensa de vivermos em paz aonde estivermos. O mundo está caindo para a direita e para a esquerda. Mas nós estamos firmes porque nós temos um rei forte conosco. Nós temos um que guerreia nossas guerras. Você tem um que guerreia suas guerras. Ele guerreia suas guerras, ele guerreia minhas guerras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças, meu Pai, eu te dou. Graças, meu Deus, eu te rendo, papai. Oh, Deus, toca, meu Pai, na vida do irmão. Toca, Senhor, na vida desse homem, Pai, dessa mulher. Oh, meu Deus, tem compaixão de nós, Pai. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor tem um reino eterno. E o Senhor disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Senhor, salva esse homem, salva essa mulher. Traga, Senhor, a paz do Teu Santo Espírito, meu Deus, na vida dele. Fortalece ele, meu Pai. Quem sabe ele está muito preocupado com a situação dentro da sua casa, com a sua família. Quem sabe ele está desempregado, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor é a paz que o mundo não pode dar. O Senhor é a paz que o mundo não tem. Como ele vai dar se ele não tem? O Senhor é a paz que salva, a paz que liberta. Receba no seu coração a paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para lembrar, Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, não no meu nome, no nome do Senhor, lá estarei eu no meio deles. Lembra disso. Se reúne para falar do nome do Senhor, se reúne para falar das maravilhas do Senhor, porque Ele tem algo muito bom para você. Ele tem algo impensável para nós, algo que o nosso pensamento não consegue pensar, os nossos olhos não conseguem ver e nem penetrou em coração de homem algum. Isso é o que o Senhor tem para nós. Isso é o que o Senhor tem para aquele que o busca, para aquele que te invoca, que espera nele. Mateus 18, versículo 20. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei eu no meio deles. Se Jesus está no nosso meio, Satanás ele pode tentar, mas ele não vai adentrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ao nosso emprego. Ele não vai, porque o Senhor é maior do que ele. Amém? Receba no seu coração a paz de Cristo nesse dia que chamamos hoje. Nesse dia que chamamos hoje, passando das 12 horas desse domingo, chovendo aqui na nossa região. Graças a Deus. Chuva de bênção, chuvam de bênção, chuvam de salvação,
chuva de alegria, de prosperidade na sua vida e na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias e glórias seja dada ao Senhor. O Senhor que salva, que liberta e que cura. Amém.